Mas hoje o Espírito Santo quer falar uma coisa conosco. Ele quer falar sobre andando com Ele, andando com o Espírito Santo. Andando com o Espírito Santo, nadando com o Espírito Santo. Eu não sei em que nível você está de amizade com Ele. Mas Ele quer falar coisas com você a respeito disso nessa tarde de celebração ao Senhor. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela em Romanos, capítulo 8, os versículos de 4 a 6. É um versículo muito conhecido da palavra do Senhor. E ele fala coisas muito fortes, muito profundas. E eu espero que você esteja aí ligada, anotando tudo, porque a sua célula vai bombar essa semana com essa palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Talvez você nem sabia, esse versículo aí que foi a inspiração aqui para a nossa família. E esse versículo é muito poderoso. A gente já poderia acabar por aqui, se você entendeu o que ele quis dizer. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, que saiu da sua casa nesse domingo. Um domingo com um clima agradável, perfeito para assistir Netflix, para dar um rolê na praia no fim de tarde. Mas você entendeu que você ia tomar um banho gostoso, colocar uma roupa bonita e vir à casa do Senhor. E aí eu quero te perguntar, o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? E seja sincero com você mesmo. Porque talvez a sua intenção não foi entregar um culto ao Senhor, e tudo bem até então, porque o Senhor vai te alinhar aqui nessa tarde. E eu preciso que você entenda que vir à casa de Deus como um costume, como um ritual. Domingo é o dia de ir na igreja. Então eu vou lá, coloco aquela roupa e sigo ali no automático. Se você faz isso como um costume, como um ritual, você é apenas um ouvinte e não um praticante. É por isso que muitas vezes nós não mudamos o local que nós estamos inseridos, porque somos muitas vezes ouvintes, ouvimos. Essa palavra aí que vai falar, não, já conheço, já sei esse texto. Não, eu sei coisas muito mais profundas que o pastor nem fala, que a pastora nem fala. Eu sei muito a respeito, mas talvez você não pratica. E isso faz com que as pessoas lá fora não sejam transformadas. As pessoas que vivem com você não sejam transformadas. Nós precisamos, o mundo precisa, que você seja realmente transformado. Que você viva o Evangelho aqui dentro e principalmente lá fora. Todas as pessoas, grava isso no seu coração. Todas as pessoas que se movem em qualquer área da vida delas, sem o Espírito Santo, elas não são bem-sucedidas. Todas as pessoas que se movem, independente de qual área da vida delas, profissional, amorosa, sentimental, espiritual, sem o Espírito Santo, elas não são bem-sucedidas. Mas aí talvez você está pensando assim, não, Gal, eu conheço pessoas que não têm o Espírito Santo e elas são bem-sucedidas. Sim, porque a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e nasce para o injusto também. Mas elas não são felizes como você é. Elas podem ter tudo que talvez você considera que é muito importante, mas aquilo que é muito importante, elas ainda não descobriram. E você já descobriu que é Jesus. Aquela alegria que está dentro da gente, que a gente não consegue segurar. Temos problemas, temos lutas, mas nós temos uma alegria, uma paz que excede todo o entendimento. E é muito importante você entender essa felicidade, essa alegria de estar na casa do Senhor. Para que você não venha aqui no automático e se torne um crítico de igreja, uma pessoa que chega, que avalia, que dá sua nota e vai embora sendo um ouvinte, não um praticante da palavra do Senhor. É impossível dizer que anda com o Espírito Santo e não servir ao reino de Deus na igreja local. É impossível. Talvez você fale assim, não tem como. Não tem.
Porque se você quer imitar a Jesus, e o objetivo é esse, ele serviu. E ele serviu gente de tudo quanto é tipo. Ele serviu pobre, ele serviu doente, ele serviu rico. Ele serviu a todos. Então é muito importante que você entenda. É por isso que nós louvamos a Deus pela vida dos nossos voluntários. Pela sua vida. Que entendeu, que está aqui, sabe, terça, que está aqui sábado, que está aqui domingo, que estão aí nas várias células espalhadas por essa cidade, servindo ao Senhor, buscando mais intimidade com Deus. Você entendeu. Ou você está entendendo, né? Um processo, a nossa caminhada com Jesus. De tudo que você faz, grava isso no seu coração também. De tudo que você faz, por mais importante que o seu trabalho lá fora, o seu trabalho secular seja. Talvez você é um médico, talvez você é um juiz, um desembargador, um administrador, um engenheiro, um analista, uma recepcionista, eu não sei o que você é. Mas de tudo que você faz, a única coisa que você vai levar para a eternidade é o que você faz para o reino de Deus. Porque o que você faz para o reino de Deus tem uma consequência, são vidas transformadas. Eu imagino, Natane, que você vai chegar lá no céu e vai falar: Senhor, olha só, eu fiz isso daqui para o Senhor e olha só, eu trouxe essas vidas. Amém? Mas aí, Daniel, o Senhor vai olhar para Natane e vai falar assim: não, Natane, você está achando que é só isso aqui? Não, olha só, tem mais uma multidão ali que veio, porque lembra aquele dia que você estava servindo? Então essa pessoa ficou impactada, ela viu o seu sorriso, ela estava tão triste, mas ela se emocionou, sabe? Teve uma outra pessoa que viu o seu testemunho e ela se alegrou e você nem sabe. Isso é servir ao Senhor. Eu não consigo contar os frutos, porque tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável, então é muito melhor do que eu posso imaginar. Por isso, querido, que nós louvamos a Deus, por aqueles que entendem o servir na casa do Pai. É muito importante que você entenda isso. Sem o Espírito Santo, mesmo que você tente, você vai viver sempre cansado. Mesmo que você se alimente bem, que você faça exercícios, né? Como você sempre vai ter um cansaço, um olhar cinza. Sabe o que é um olhar cinza? É um olhar que não tem vida, que não tem sangue no zóio, como diz os homens. É um olhar que está perdido ainda, porque você está sem o Espírito Santo. Mas nessa tarde, Ele deseja andar com você. Ele só está esperando que você queira andar com Ele também, para que Ele faça grandes coisas na sua vida. O trabalho mais importante é o que você faz para o reino de Deus. Talvez você está invertendo, se doando, gastando quase todo o seu tempo no trabalho lá fora, secular. Porque, afinal, Gal, foi Deus que me deu, é o meu ganha-pão. Não, querido, quem te sustenta é o Espírito Santo. Quem te guarda é o Espírito Santo. Aquele foi o meio que Ele encontrou para te abençoar, né, Jéssica? Mas quando eu inverto a situação, o que acontece? Satanás começa a ganhar, porque ele quer o quê? Me ver cansada. E aí você começa a trabalhar, os boletos não param de chegar, e você não consegue arcar com seus compromissos, porque você inverteu. O seu trabalho lá fora, que não vai para a eternidade, tomou seu coração. E nessa tarde o Espírito Santo deseja te alinhar. O trabalho mais importante é aquele que você faz para o reino de Deus. Ele está olhando. A única coisa que pode transformar essa nação. E eu me sinto muito importante quando eu penso isso. E eu quero que você se sinta importante também agora. Eu me sinto muito especial para Deus. Quando às vezes a gente senta ali em família para conversar e a gente fala assim: cara, a única... Desculpa pelo cara, né, gente? É coisas do Salt, né? Vocês me entendem. Mas a gente conversa e a gente fala assim: a única coisa que pode mudar essa nação é o trabalho que nós estamos fazendo nessa cidade. Porque se um estiver disponível e entender, você pode alcançar multidões. A única forma desse país ser transformado é através de Jesus Cristo. Então eu me sinto muito importante. O que eu faço é muito especial. Eu não posso olhar para Deus e falar: Deus, eu estou cansada. Deus, o Senhor entende, né?
eu imagino que Deus olha para muitas pessoas e fala assim, não entendo não. Deus não entende não. Sabe por quê? Porque Ele já deixou tudo registrado na palavra dEle, que nós temos tudo para ganhar as pessoas para Ele. Nós podemos fazer coisas maiores para Ele, se andarmos com o Espírito Santo. O que acontece é que muitas vezes nós não andamos. E aí realmente, você não vai ver frutos. Você não vai conseguir crescer e prosperar. E quando eu falo prosperar, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de uma vida abundante. Uma vida que não tem falta de nada. Uma vida que não tem falta de paz. E olha como é triste isso. A depressão tem entrado dentro da igreja, dos filhos de Deus. E muitas vezes nós estamos perecendo com isso. Mas o Espírito Santo já nos deu todas as armas espirituais. E eu tenho certeza que nessa tarde você vai conseguir entender. Ele vai te explicar sobre isso. Você vai poder tomar uma decisão de andar com Ele ou permanecer do jeito que você está. Mesmo que você já seja cristão, talvez você está aqui pela primeira vez, talvez hoje vai ser seu encontro com Deus. Mas é necessário que você ande colado com Ele. E aí grandes coisas vão começar a acontecer na sua vida. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você para concluir o que Ele quer fazer nessa cidade, nesse estado e nessa nação. Mas Ele quer nos dar a honra de sermos participantes daquilo que Ele está fazendo. Honra. Por falar em honra, você tem dado para Deus a honra dEle conduzir a sua vida? De deixar Ele comandar? Porque isso é andar com o Espírito Santo. Nós fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor. Às vezes nós fazemos tantos planos e não convidamos o Espírito Santo para participar deles. E isso é natural do ser humano mesmo. Nós temos uma natureza caída, mas que Jesus morreu na cruz para nos dar vida. E nós podemos escolher todos os dias andar com o Espírito Santo. Quando tudo vai bem, você se lembra de Deus ou você só corre para Ele em tempos difíceis? Você só quer andar com o Espírito Santo quando as coisas ficam difíceis para você? Você só lembra que tem uma célula, que tem uma discipuladora, um discipulador, quando as coisas ficam difíceis, você precisa pedir uma oração? Presta atenção numa coisa, olha essa frase aqui que eu vi essa semana. O lugar para onde você se dirige em meio à crise revela a fonte da qual você bebe. Para onde que você corre quando as coisas ficam difíceis? Para os remédios controlados, tarja preta, que você fala que você não pode ficar sem? Será que você corre talvez para um escape, uma bebida? Algo que é difícil para você, uma fraqueza sua? Será que você corre para as redes sociais para reclamar? Eu não sei para onde você corre, mas que o Espírito Santo traga a sua memória agora. Lugares que você tem corrido para buscar amparo, mas você não vai encontrar. Você só vai encontrar no Espírito Santo. Ele é o consolador, Ele tem esse atributo, Ele é ajudador. Ele te sustenta, Ele te ajuda. Gal, mas tem como servir? Fazer algo para Deus sem o Espírito Santo? Oh, se tem. Tem como. Todos os problemas que nós temos, como igreja do Senhor Jesus, como igreja local, você na sua célula, você sabe disso também. Todos os problemas que nós temos é porque as pessoas agem sem a permissão do Espírito Santo. Elas fazem coisas sem perguntar para Ele e isso ocasiona problemas. E aí nós temos que ir lá, com base na palavra, resolver aquele problema. Por quê? Porque fomos carnais. Não buscamos o Espírito Santo a ponto de ouvir o que Ele diz a respeito daquela situação. E o Espírito Santo não é aquela pessoa que você fala só determinados assuntos, porque afinal Ele é Deus, Ele está num trono. Não, o Espírito Santo é amigo. Você pode falar com Ele sobre qualquer coisa. Diga assim, qualquer coisa. Você pode falar com Ele sobre qualquer coisa. Você pode perguntar para Ele sobre a roupa que você está vestindo. Você, mulher, dona de casa, eu faço muito isso, eu acordo, eu falo, Senhor, abra a geladeira e falo, o que nós vamos comer hoje?
Me dá aí estratégia, Senhor. Me dá aí criatividade. O que nós vamos comer hoje? O que o Senhor quer fazer no meu ambiente de trabalho hoje? O que o Senhor quer fazer aqui na minha família hoje? Você pode conversar com Ele sobre tudo. Ele está à disposição para te ouvir. E muitas vezes, com isso tudo, de andar com o Espírito Santo, de servir, de se envolver com a igreja local, a gente vê muitas pessoas cansadas, querendo parar, desanimadas. E aí, eu quero fazer essa pergunta para você. Você está se sentindo cansado? Você está se sentindo sobrecarregado? Você está se sentindo pesado? Então, eu quero te dizer que você não está servindo ao Espírito Santo. Nossa, Gal, que pesado. Mas é isso aí mesmo. Se você está cansado, sobrecarregado, é a palavra quem diz em Mateus 11, os versículos 28 a 30, diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhe ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo, ele é difícil. O meu jugo, ele é fácil de carregar. E o fardo que eu lhes dou é leve. E muitas vezes nós encontramos pessoas cansadas e, sabe, estivesse fazendo uma coisa grandiosa para o Senhor. Hoje é o dia do voluntário, nós estamos celebrando isso aqui. Glória a Deus pela sua vida, você é bênção. Mas presta atenção numa coisa. Nós não estamos fazendo nada, tá? Você está achando que você chegar aqui 4 horas da tarde, nossa, Gal, tinha que vir com essa palavra, é para nós nos atentarmos que tem gente que está morrendo por Jesus. Tem gente que está verdadeiramente sofrendo por Jesus. E isso que nós fazemos, eu trago sempre isso à minha memória, quando o cansaço vem, porque vem. Você vai ficar cansado. Mas aí eu sempre me lembro e eu trago a minha memória, eu falo, eu não estou fazendo nada. Eu não sou digna de dizer que eu estou cansada. Eu vou levantar, tomar um banho, colocar uma roupa e fazer o que eu preciso fazer para o meu Deus. Porque Ele está me dando a honra. Lembra do que a gente falou? Ele está me dando a honra de participar daquilo que Ele está fazendo nessa cidade, nesse estado e nessa nação. E uma oração que nós fizemos como igreja é que Deus não fizesse nada aqui nessa cidade, nesse estado, sem nos incluir. Tudo que Ele for fazer, nós queremos estar dentro. Nós queremos participar como a igreja do Senhor, porque é para isso que nós fomos chamados. Amém? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? Você já começou a entender e realmente se autoavaliar se você tem andado com o Espírito Santo? Se você tem servido voluntário com o Espírito Santo? Porque você pode estar fazendo isso sem Ele. Como a gente também já falou aqui. Então nós vamos falar algumas coisas que não é servir com o Espírito Santo. Algumas coisas que não pertencem a pessoas que realmente vivem com o Espírito Santo. A primeira coisa que não é servir com o Espírito Santo é aquela pessoa que vive isolada. Como assim, Gal? É aquela pessoa que está em uma família espiritual, em uma igreja local, mas ela não se envolve. Ela quer estar, mas não está. Sabe aquele negócio tipo assim... Se alguém me pergunta lá fora, eu falo, não, eu sou um membro da família Vida e Paz ali. Mas quando a gente conta com essa pessoa aqui, ela não está. Mas ela está, entendeu? Ela está, mas não está. É exatamente isso. É uma pessoa que quer viver isolada. Olha o que a palavra do Senhor diz em Lucas, capítulo 10. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém vai tomar isso dela.
Você conhece esse texto. E o que eu percebo aqui na intenção de Jesus é que certamente Jesus queria que Maria estivesse ali junto. Que Marta estivesse ali junto de Maria e dele. Naquele momento tão precioso. Imagine que momento precioso que Maria estava vivendo aos pés de Jesus. Jesus queria que Marta estivesse ali também. Mas Marta, ela preferiu ficar sozinha, isolada, para dizer que ela estava fazendo algo para ele. Tem gente se ocupando de muita coisa, mas não está fazendo nada para Deus. É mais ou menos essa situação que nós lemos aqui agora. É impossível servir a Deus isolado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, é impossível servir a Deus isolado. Diga isso para ela, é impossível, não tem como. Não é possível fazer algo relevante no reino de Deus sozinho. Se você acha que você está fazendo algo grandioso para o Senhor sozinho, eu quero dizer que você não está fazendo algo relevante nem grandioso. Porque a gente só faz coisas relevantes e grandiosas juntos. Como igreja. Sabe, não tem como. Não tem como ser a igreja sozinho. Olha o pensamentos, digamos assim, de Martas nos dias de hoje. Algumas Martas espalhadas por aí, aqui na família não. Aqui não, nós somos alinhados, eu sei que você não está passando por isso. Isso é só uma vacina. É só o quê? É só uma coisa para você ficar atento, entendeu? Mas olha só os pensamentos de Marta no dia de hoje, das Martas. Não, sabe por que eu fico meio isolado? É porque sozinho eu faço as coisas mais rápido. As Martas pensam assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mas você não vai fazer por muito tempo, porque você vai se cansar logo. Aí tem algumas Martas que falam assim, não, eu me isolo porque sozinho eu me resguardo mais, sabe? Ninguém vai saber dos meus defeitos. Mas também não vão saber dos seus pontos fortes. Porque você está isolado. Aí tem gente que fala assim, não, eu não gosto muito de me envolver com a igreja, fazer as coisas e tal, porque eu tenho dificuldade de me relacionar. Por isso eu prefiro ficar quieto no meu canto, para não ter confusão para o meu lado. Mas aí significa que você vai continuar tendo problema de relacionamentos, porque você não está sendo esticado, impulsionado, treinado pelo Espírito Santo para ser aprovado nessas provas que você passa. Aí tem algumas Martas que falam assim, eu não preciso ficar não, envolvido não, enfiado dentro da igreja o tempo todo, não. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece seu coração? Conhece, mas nós não. Então o que acontece? Se você ficar sempre fechado na sua, servindo talvez dentro da casa do Senhor, mas isolado, ninguém vai querer se aproximar de você, porque você está dizendo para as pessoas assim, ó, não se aproxime, não quero contato, quero ficar aqui na minha de boa servindo, e ninguém fala comigo, o que importa é Deus, porque eu estou andando com o Espírito Santo. Será, irmãos? Será? Porque o próprio Deus, Ele veio como homem e Ele ficou o tempo todo no meio de pessoas. Ele pegou 12 ali, os piorzinhos que tinha, e Ele falou, não, eu vou andar com esse povo aí. Então, será que somos dignos de olhar para as pessoas dessa forma e não querer contato e criar essa barreira, talvez com medo de se machucar, com medo de ser ferido, ou então se apoiar, dizendo que isso é meu jeito, não, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. O Espírito Santo te fez uma pessoa relacionável. Você e eu precisamos nos relacionar, por mais difícil que isso seja às vezes, porque é mesmo. Mas se você não se relacionar, como que você vai ser esticado? Como que o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você? E quebrar esse vaso e fazer de novo? O Espírito Santo está falando com você. Tem gente que fala assim, algumas Martas, eu não tenho tempo para ouvir a Jesus. Não foi isso que a Marta falou? Deus, eu não tenho tempo para ficar te ouvindo não, Jesus. Eu tenho que fazer o bolo aqui para o Senhor comer daqui a pouco. Eu tenho que fazer não sei o quê. Talvez você fale isso, eu não tenho tempo para ouvir Jesus. E é por isso que muitas vezes você só vê defeitos na casa de Deus e você está sempre cansado. Porque você está vivendo isolado, meu lindo, minha linda. Nessa tarde, o Senhor está te chamando para andar com Ele. Porque quem anda com o Espírito Santo não vive isolado.
Quem anda com o Espírito Santo está sempre muito bem acompanhado do Espírito Santo e dos amigos do Espírito Santo. Você é um amigo do Espírito Santo? Então seja essa companhia agradável na vida das pessoas. Se ajunte, se achegue. Mas eu sou tímida, eu tenho vergonha. Mas o Espírito Santo, ele trata isso também. Não precisa se preocupar. É só você ir, se joga, que o Espírito Santo vai terminar o resto. Amém? Então você já entendeu que quem não anda com o Espírito Santo vive isolado. Não é o seu caso, porque você anda com o Espírito Santo. Então você não vive isolado. Olha o que a palavra diz, para garantir isso que eu estou falando para você, em Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim é também o corpo de Cristo. Nós somos membros diferentes do mesmo corpo. E todos pertencemos Nós pertencemos ao mesmo corpo. Talvez você é o pé, talvez eu sou a mão, talvez o outro é o estômago, mas nós pertencemos uns aos outros. Você só vai conseguir chegar ao seu destino profético se você estiver junto dos amigos do Espírito Santo. Amém? Olha só o que a palavra diz também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Isso é família. E se uma parte é honrada, todas as outras ficam tristes e com inveja. Ficam o quê? Alegres. Que nessa tarde o Espírito Santo ministre isso no seu coração e você saia daqui vivendo junto. Junto, em unidade, de um só coração, um só pensamento com a sua igreja local, com seus pastores, com seus líderes, lá fora no seu trabalho, que você seja essa pessoa, em nome de Jesus. Uma outra coisa, que quando eu não ando com o Espírito Santo acontece, é que eu faço as coisas relaxadamente. Eu sirvo ao Senhor, sim, mas eu sirvo sem paixão. Quando você pensa em paixão, uma pessoa apaixonada, o que você pensa? Eu logo penso no fogo. Porque uma pessoa apaixonada tem fogo. Mas pensando do lado espiritual, uma pessoa apaixonada também tem que ter fogo. O fogo do Espírito Santo de Deus, você não pode deixar a lenha se apagar, o fogo se apagar. O fogo do amor pelas coisas de Deus, do primeiro amor. Encontramos problemas, encontramos sim, mas nós somos a igreja do Senhor. Nada pode nos parar. Nada pode nos parar. No seu trabalho, fazendo as coisas relaxadamente, sem paixão, você envergonha o nome de Cristo. Lá no seu trabalho você tem que ser o melhor, o primeiro a chegar, o último a sair. Gal, mas ainda vai ter tempo para as coisas de Deus? Uai, lá também é uma coisa de Deus. Só não deixa as coisas da sua igreja local de lado, porque senão você inverteu. Porque muitas vezes a gente recebe assim, eu não vou poder ir porque eu tenho um compromisso no meu trabalho. Uai, você não pode chegar para o seu chefe e falar, eu não posso vir porque eu tenho um compromisso com Deus. Está vendo como é normal a gente inverter as coisas? A gente inverte. É por isso que o Espírito Santo está trazendo essa palavra para nós essa tarde. Quando eu faço as coisas nos meus estudos, na minha faculdade, no ensino médio, não importa o que você faça, no seu curso técnico, sem paixão, relaxadamente, tem alguém ali observando, tem algum Saulo de Tarso ali observando, e você está dando um testemunho errado acerca de Jesus. Quando você faz as coisas na igreja, relaxadamente, sem paixão, não é o caso da nossa família. Porque aqui nós temos um time de voluntários que são alinhados, eles são discipulados, nós sentamos com eles, falamos, olha, não é assim, você precisa melhorar. Você acha que ele pega as coisas dele e vai embora? Vai não, os voluntários aqui da família, eles falam, é verdade, me perdoa, eu vou melhorar. E nós seguimos, e por isso que nós estamos aqui com as portas abertas. Porque existe gente apaixonada aqui dentro. Você é apaixonado por Deus. Eu profetizo isso na sua vida. Se você sabe, está deixando o fogo apagar. Se isso entrou no automático na sua vida, eu profetizo que o fogo do Espírito Santo, um fogo muito apaixonado, vai te pegar nessa tarde. E você vai se apaixonar novamente pelo Senhor.
A palavra do Senhor fala uma coisa muito forte. Ela fala, maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Por isso que o mais importante é você servir? Sim, claro. Mas é você servir andando com o Espírito Santo. Porque é nisso que nós focamos aqui na nossa família. Aqui na nossa família nós focamos nisso. Ouve bem. Aqui na nossa família nós focamos nisso. Que eu preciso servir a Jesus. Porque é isso que Ele veio fazer. E eu preciso fazer isso andando com Ele. Porque vai ficar muito mais fácil, não vai ficar pesado, eu não vou ficar cansada, porque eu estou com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Ele renova as forças. Ele me dá asas e eu vou voar como águia. E assim vai ser com você também, em nome de Jesus. Seja um apaixonado, independente do que você faça. Presta atenção numa coisa, para você estar aí sentadinho como você está agora, teve alguém que chegou para ligar o ar-condicionado, porque ele não liga sozinho. Tem uma mãozinha de um voluntário abençoado, apaixonado, que chegou e... Tem uma pessoa que está ali filmando para abençoar as nações. Não aparece lá no YouTube sozinho não, sabia? Tem uma pessoa apaixonada por Jesus que vai lá e coloca aquele vídeo lá. Sabe o banheiro que você vai para lavar suas mãos, para fazer suas necessidades? Tem pessoas que chegaram aqui antes para limpar para você. Sabe essas pessoas na porta, em pé? Então, elas ficam em pé quase 4 horas seguidas. Então, elas estão fazendo isso para você receber um sorriso do Espírito Santo hoje. Elas estão apaixonadas, elas estão engajadas. E muitas vezes, nós estamos sentados na cadeira, fazendo nada para o reino de Deus, e achamos que somos dignos de criticar, de dizer, ei, não faz isso não. Não faz isso não. Se junte a nós, venha servir e andar com o Espírito Santo, ser um apaixonado, porque quem anda com o Espírito Santo vive apaixonado e dá o melhor para Deus. Diga assim, eu vou dar o meu melhor para Deus. O melhor, é só isso que o Espírito Santo precisa e Ele é o único digno. Olha o que diz a palavra do Senhor em Salmos capítulo 27. A única coisa que eu peço ao Senhor, aqui quem está falando é Davi, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Olha só, a única coisa que ele pede para o Senhor, o meu maior desejo, olha só que homem apaixonado, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu santo templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá. Em segurança numa rocha alta Ele me colocará. É interessante você ver o contexto, a situação que estava acontecendo quando esse salmo foi escrito, porque ainda não existia o templo. Então Davi está relacionando aqui o quê? A presença, a se relacionar e andar com o Espírito Santo. Ele está falando que o maior desejo dele é habitar na casa do Senhor todos os dias. É habitar na presença do Senhor todos os dias. Porque quem anda com o Espírito Santo é apaixonado por Ele. Quer mais e mais dele. A sede nunca acaba. E eu profetizo que vai ser assim com você, em nome de Jesus. Uma outra coisa que acontece quando eu não ando com o Espírito Santo é que eu não sou sal e luz aonde eu estou inserido. A palavra do Senhor diz, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Em Mateus 5. O sal, o que ele faz? Você já comeu uma comida sem sal? Ela xoxa. Sem graça. O meu bebê está fazendo a introdução alimentar e não pode pôr nada de sal. Nada de sal. E também, óbvio, nada de açúcar. E aí você vai e faz a comida dele com todo amor, todo carinho, mas quando você põe na boca, sem sal. Porque o sal, ele dá sabor à vida.
E a luz dá direcionamento. E você é isso, você é sal e você é luz. Você dá direcionamento para as pessoas que passam perto de você. Através de Jesus, nós precisamos sempre estar alegres para transformar o ambiente, porque é isso que uma pessoa que entendeu que é sal e luz faz. Sabe, eu estava observando quando a gente estava aqui adorando ao Senhor nas músicas de celebração. O som da festa vai subir. Tinha irmãos assim, o som da festa vai subir. Você acha que isso é ser alegre? E eu não estou falando do seu jeito, tá? Porque jeito cada um tem o seu. O problema é de cada um. Eu estou falando de estar alegre. Só tem uma forma de estar alegre, tá? É mostrando os dentes. Abaixa a sua máscara. Mostra o dente para a pessoa que está do seu lado. Vai! Põe a máscara logo, rápido. Isso, porque senão vai falar que a gente ficou sem máscara. Só tem essa forma de ser alegre. Feliz. Porque contagia. Talvez você chega triste, aí alguém te recebe, e aí, como que você está? E aí você logo fica alegre. Então, para louvar ao Senhor, nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos com a alegria. Porque Ele morreu na cruz, não foi só para te salvar, foi para te dar alegria, paz que excede todo o entendimento, para que você seja um transformador de ambientes. Aonde tem tristeza, vai ter que recuar, porque a alegria está chegando. E a alegria tem nome, a alegria é Jesus, e Ele está dentro de você. Eu fico incomodada quando eu vejo gente que, sabe, o louvor está aqui, se preparando, vieram aqui, ensaiaram. E isso é para a glória de Deus. Isso não é para você chegar e elogiar eles, não. Porque isso daí é o chamado deles mesmo. Assim como é o chamado da pessoa que limpou para você. Ela não precisa de que alguém chegue para ela e agradeça. Porque ela está fazendo isso ao Senhor. Mas a gente valoriza, entende? A gente valoriza. Então, quando o louvor está aqui, adorando, sabe, te levando à adoração. Ah, para com isso, pelo amor de Deus, dá um sorriso, balança esses braços, sabe, dá um pulinho. Tem gente que nem está acima do peso e não pula. Irmãos, eu já fiz coisas lá no mundo. Olha, mas eu faço 3 vezes para o meu Senhor. Você está achando que você vai chegar lá no céu e vai ser... Não, você vai chegar lá no céu, você vai dançar, você vai pular. Você acha que Jesus é triste? Você acha que você vai fazer... Você acha que Ele vai te dar uma mansão celestial para quê? Para ter muita festa, muita alegria. Se você não sabe ser alegre na igreja local, olha só, a maioria das pessoas vem na igreja local uma vez na semana, que é quando? Aí chega aqui, aí tá lá, o som da festa vai... Se alegra, independente do seu jeito. Ah, não, Gal, mas esse é meu jeito. Não, mas mostra os dentes. Sabe, olha para a pessoa do lado. Tem gente que, sabe, não se manifesta. Sabe, que alegria é essa? Que Jesus foi esse que te salvou, que te deixou mais fechado, mais triste ainda. Jesus vem trazer alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Quem anda com o Espírito Santo transforma ambientes. Quem anda com o Espírito Santo transforma ambientes. Olha só o exemplo que nós temos. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, ele não percebeu que o rosto dele brilhava. Pois ele havia falado com o Senhor. Quando você está andando com o Espírito Santo, servindo na sua igreja local, você está com o seu rosto brilhando o Espírito Santo. As pessoas estão olhando, é por isso que a gente fala que existe sim características de uma pessoa que anda com o Espírito Santo. A pessoa que anda com o Espírito Santo, ela transforma ambientes. Se você não está transformando o ambiente que você está, se você chega aqui para servir... Passa o pano ali. Ah, tá. Que alegria é essa? Seja um transformador de ambientes. Uma pessoa que realmente se entregou. Ah, mas esse é meu jeito. Mas Jesus transforma. Jesus transforma. Você só pode transformar ambientes porque Ele te transformou primeiro. Amém? Então, em nome de Jesus,
que o seu rosto possa brilhar a presença de Deus, assim como Moisés teve essa experiência. Não, Gal, mas isso não está disponível mais não. Quem disse? Você algum dia já foi confortado por alguém que sorriu, que te deu um abraço apertado, que olhou nos seus olhos e falou, olha, Jesus te ama, que bom que você veio. Já aconteceu isso com você? Então, Jesus usa essas situações também. E uma última coisa para nós encerrarmos de uma pessoa que não anda com o Espírito Santo. Ela não é uma pessoa atualizada e contemporânea. Para Deus e para a igreja, qualquer coisa está bom, né, Gal? A gente faz quando der, né? A gente faz quando dá, porque para a igreja, né? A igreja não me paga, não tem um salário aqui. Então a gente faz quando dá. Muitas pessoas do mundo têm essa ideia de nós, cristãos. De que nós somos pessoas ultrapassadas, uma pessoa tapada, uma pessoa sem visão. As pessoas acham isso de nós, cristãos, muitas vezes. Que nós não temos pensamentos de crescimento, de expansão. Se tem uma coisa que a família tem, é pensamentos de expansão, amém? Nós estaremos em todos os locais aqui da Grande Vitória. Pode esperar, você está alegre por isso? Nós vamos chegar em todos os lugares, porque nós temos pensamentos de expansão. Tem gente que acha que uma pessoa que é cristã, as pessoas lá fora acham muitas vezes, porque nós temos às vezes um pensamento firme. Aí, em relação a determinados assuntos, nós nos posicionamos. E muitas vezes elas acham que a gente não se posiciona, ou se posiciona de maneira errada. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja, nessa tarde. Nós temos que ser os mais inteligentes, os mais estudiosos. Nós, a igreja de Jesus, temos que ser os líderes da sociedade. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus tem as respostas de Deus para o que Deus quer fazer nessa nação. A sua igreja local, ela deve ser referência de tudo que é melhor lá para fora. E nós vivemos lá em Araçatuba um tempo, e alguns irmãos foram lá para a Coreia do Sul. E o som da igreja da Coreia do Sul, os instrumentos, a sala que eles têm de gravação, é muito bonito, os irmãos contando que foram lá. São os melhores do mundo. As pessoas do mundo, elas vão até a igreja para aprender como fazer algo tão maravilhoso. Trabalhos, edições, músicas, porque é a igreja que está sendo referência lá para fora. E na sua igreja local tem que ser assim também. Amém, voluntário? Amém, irmãos? A nossa igreja tem que ser referência de tudo que é melhor. Nós precisamos ser criativos, transformar as dificuldades em oportunidade para propagar o nome de Jesus. Nós aqui gostaríamos de ter um telão aqui. Já pensou isso aqui tudo ser um telão? Uma coisa linda. Aí tem gente que vai falar assim, nossa, para que gastar tanto dinheiro com um telão? É melhor pegar e ir lá dar para os pobres. Mas quem disse que a gente não faz isso também? Nós fazemos como igreja também. Mas nós queremos também ser referência lá para fora do que é bom, do que é o melhor, para os nossos jovens, para eles estarem aqui agarrados, alinhados, para que todos vejam, saibam e considerem que foi a mão do Senhor que fez isso. E tantas outras coisas que nós queremos fazer no reino de Deus. Sabe, você tem tudo nas mãos para ser usado pelo Espírito Santo, você só precisa andar com Ele. Talvez você está tendo dificuldade de ouvir algumas coisas que o Espírito Santo está falando aqui, porque você está andando longe dele. Então ele fala, você fala assim, não é possível que ele está falando isso, é ela que está falando. Não é ele. É ele que está falando com você, olha, você precisa voltar a andar comigo. Você foi feito para governar. Você foi feito para governar. Gal, aonde que está escrito isso? Olha o que a palavra diz em Deuteronômio capítulo 28. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda. Se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Aqui,
Deus promete bênçãos mediante a obediência do povo. Se eles não obedecessem, eles se tornariam o quê? Maldições. A diferença é que a bênção de Deus, quem anda na bênção de Deus, Ele coloca como cabeça. E quem anda na desobediência, Ele coloca como cauda. Você está governando, influenciando, ou você está sendo governado e influenciado? Você inova e inspira servindo a Deus, ou você somente copia o que os outros estão fazendo? O Espírito Santo, Ele é criativo. E Ele está aqui para te dar as ideias de Deus. O que Deus quer fazer nessa geração, lá no seu trabalho, na sua escola. O Espírito Santo de Deus, Ele quer dar presentes para você nessa tarde. Só que você precisa andar com Ele. Quem anda com o Espírito Santo é criativo e é abençoado em tudo que faz. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu viverei na casa do Senhor para sempre. São as bênçãos de Deus, a bondade, a misericórdia, o amor que vão correr atrás de você, que vão estar na sua casa, porque você é uma pessoa que anda com o Espírito Santo. Fique de pé para nós encerrarmos em nome de Jesus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para servir a Deus. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que o que Ele quer para essa cidade aconteça. Deus pede para que façamos a nossa parte. Qual que é a sua parte? Ei, presta atenção, olha para mim. Nessa tarde o Espírito Santo está te perguntando: qual é a sua parte? A minha parte, Ele diz, eu estou fazendo. O primeiro passo é você quem tem que dar. E Ele vem em seguida e faz o sobrenatural. Nós só vamos experimentar o agir de Deus se nós estivermos transbordando do Espírito, andando com o Espírito. Na verdade, meus irmãos, de tudo que nós falamos aqui, a única coisa que vai fazer a diferença na sua vida, Leandro, a única coisa que vai fazer a diferença na sua vida, meu irmão, é o agir do Espírito Santo. Se você conseguir buscar a Deus e desejar andar com o Espírito Santo, Ele vai andar com você. Deus está entregando uma tarefa para você nessa tarde. Deus está entregando para você uma tarefa nessa tarde. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E talvez você tenha entristecido o Espírito Santo de Deus andando fora daquilo que nós falamos aqui. Talvez você tenha todas essas características que nós falamos aqui de uma pessoa que não está andando com o Espírito Santo. Talvez você está vivendo isolado, fazendo as coisas sem paixão, no automático. Talvez você não está sendo sal e luz. Talvez você não está sendo atualizado, contemporâneo. Talvez você não está buscando saber o que está acontecendo nessa nação. E o Senhor quer usar a sua boca para profetizar nesse vale de ossos secos. Nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, Ele quer convidar você a iniciar novamente uma caminhada com Ele. Uma caminhada de paixão, uma caminhada sem reservas, de entrega mesmo, Jéssica. O Espírito Santo, Ele é um fogo que não para de queimar. E talvez você tenha deixado esse fogo apagar dentro de você.